Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Marisol Bordados Artes. Respondendo a muitos comentários, a muitos pedidos, é assim um carrossel de dúvidas. Onde estão os vídeos, onde mostra cortar, desfiar, começar do zero. Então, para facilitar a vida de vocês, eu trouxe um vídeo. Ele é um pouquinho mais longo, tá com uma edição um pouquinho diferente, mas é o vídeo básico, bainha aberta básica do zero, para você que não sabe nada, tá bom? É esta bainha aqui, tá? Ela é bem básica. E aí eu vou trazendo aqui as dicas de como fazer o acabamento, onde ir com a agulha, tudo direitinho, para que você então consiga começar os seus bordados em bainha aberta. Lembrando-se que isso aqui é o zero. Depois você, nesse mesmo canal, visite a playlist Bainha Aberta, Crivos e Afins, e de maneira gratuita tem acesso ao restante do aprendizado da sua bainha aberta. Isso aqui é considerado aqui no canal básico, tá? Esta daqui também, e como essas, muitas outras. E depois que você fizer todo o básico aqui do canal da Marisol Bordados Artes, aí você, se quiser aprender mais, né, no nível intermediário e avançado, que são essas aqui, na verdade só a amarela. Essa aqui ainda é básica, viu? Tá aí gratuitamente. Aí, para fazer essas mais rebuscadas, mais elaboradas, torne-se membro do canal a partir do nível 2 de assinatura e você tem acesso a elas, tá bom? Mas vamos ao zero, o básico do básico. Bainha aberta básica para iniciantes. Vamos lá? Aproveite a aula. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e principalmente compartilhar o vídeo. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos fazer a bainha aberta básica do zero. Para quem não sabe, nada. Eu já tenho esses vídeos no canal, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não sabem procurar o vídeo, ou tem alguma preguicinha, não sei. E elas pedem sempre pedem, mesmo eu falando no final de cada aula, ou no meio, né, que o vídeo, como ensinar a fazer a preparação da bainha já está no canal, elas continuam perguntando. A gente evita fazer um vídeo longo, porque acaba não tendo engajamento. Mas, como o pedido tá grande, eu resolvi então gravar de novo uma preparação de bainha aberta básica do zero, para quem não sabe nada. Antes, porém, eu quero explicar uma coisa. Uma vez que a gente sabe fazer a bainha aberta, vai abrir uma bainha, a gente tem que entender que ela pode ser usada de diversas formas em diversos lugares numa peça. O tradicional é que se abra uma bainha, faça aqui a bainha, aqui, ó, que tem o canto mitrado e a bainha está dobrada, e eu faço o acabamento dessa bainha com uma bainha aberta para decorar. Esse é um tradicional, tá? Bainha aberta para isso, para fazer na bainha, certo? Por isso tem esse nome. Só que a gente às vezes faz uma bainha aberta só de decoração. Você faz uma bainha comum, faz só um pontinho azul aqui e abre a bainha aqui no corpo da peça para ficar bonito. Aqui, por exemplo, ó, não tá na bainha, não tá na dobra. Eu não segurei a bainha no bordado, tá? Eu fiz a máquina. Por quê? Porque eu fiz aqui este design de bainha aberta para decorar a barra também. Já está aqui no canal, como fazer a bainha aberta na barra, como acabamento. Aí depois eu passei a máquina num ponto decorativo e abri uma bainha para fazer um design de lateral aqui na minha peça. Então eu posso usar essa bainha aberta de diversas formas. Então vamos fazer do zero, tudinho aqui. Vou tentar editar o vídeo de uma maneira mais diferenciada para mim aqui, para que vocês saibam, se você não sabe nada, como começar, né? Preparação de bainha aberta é contar os fios, chulear, que é com ponto reto ou caseado, cortar, desfiar e fazer o ponto azul. E aí você fica com a sua bainha aberta preparada. Esses pontos azul nós vamos fazer as colunas e aí você fica com a bainha aberta preparada para receber o bordado que você previamente separou, tá bom?
Outra coisa, eu vou usar o cânhamo grosso por uma questão de visualização do vídeo, mas você pode usar o etamine, o cânhamo fino, cambraia de linho, o linho, uma sacaria, tá bom? A agulha, ela é sempre agulha sem ponta, porque se evita de esgarçar o tecido e pegar tramas de tecido e desfazer e a própria linha, tá? Então, a agulha tapete sem ponta, essa é a 24. Ela tem um fundinho também maior para passar a linha, tá? Linha, eu vou usar essa linha da Clara Brilhante da Círculo. É uma linha que equivale a um fio 8, mas você pode usar que você tiver em mãos, para fazer o chuleado. E para fazer o ponto aju, eu vou usar uma linha de pesponto. Você, para fazer o ponto aju, você pode fazer com qualquer linha, tá? Você decide. Aí, quem já é aqui do canal há mais tempo, já sabe que eu sempre falo, tecido, linha e agulha precisam ser compatíveis entre si, eles precisam dialogar. Eu não posso pegar um pano fino e botar um fio grosso e usar uma agulha grossa. Eu vou ter que adequar a minha linha ao meu tecido. Então, aqui eu estou usando um material compatível com o meu tecido. Se você estiver usando um cânhamo fino, uma sacaria mais delicada, você pode mudar os fios. Lembrando que esses fios em sacaria vão bem, tá? Mas se você quiser, por exemplo, ao invés do fio 8, que equivale aqui ao fio 8, ao usar essa, você pode usar, por exemplo, a Cleia 1000, que é um pouquinho mais fina e vai bem com os tecidos mais delicados, tá bom? Esse fio para o ponto aju, eu sempre uso os mercê crochê da Círculo, né? Mercê crochê da Anchor, desculpa. Temos o 40, o 60 e o 20. Mas você também pode usar um fio de costura comum, tá bom? Então, adequação. Como é que eu faço isso? Eu pego um pedacinho do tecido que eu tenho, pego várias linhas e agulhas e vou fazendo um teste. Isso é importante, porque aí você deixa de depender de alguém para explicar o que você está usando para usar também. Isso chama-se experiência, adquira a sua, tá bom? Então, eu tenho aqui um material compatível. Sempre uma tesoura de ponta fina, bem amoladinha. Vou mostrar para vocês como fazer aqui a marcação, tá? Uma reguinha, uma canetinha que apaga com o calor do ferro, tá bom? É bom para iniciante, né? Uma reguinha simples, não precisa ser nada muito elaborado não, tá? Você tá começando do zero, eu tenho essa régua aqui, mas você pode usar uma reguinha mais simples. E o material basicamente seria isso. E lembre-se, um bastidor, tá? Bastidor sempre do tamanho mais adequado à peça que você tá usando, tá bom? É importante que se tenha bastidor para fazer bainha aberta. Às vezes aqui para gravar eu não uso, por experiência eu sei mais ou menos a tensão do ponto e do tecido, mas para iniciante é indispensável o uso do bastidor, ok? Conforme as aulas forem avançando, você vai entender o uso certinho de cada material. Eu ainda tenho que colocar aqui para vocês à disposição, porque muitas pessoas usam e as pessoas me perguntam, né? Eu quase não uso essa peça aqui, mas é bom que se tenha também para fazer a bainha aberta para desfiar tecido. É bem prático, tá? É o desmanchador de costura, tá? É uma peça de costura. Então é isso, os materiais básicos. Lembrando-se que bainha aberta básica do zero. Depois desse vídeo você vai na playlist Bainha Aberta, Crivo e Afins, e lá tem mais de 30 vídeos com desdobramentos e a progressão, né, do bordado em bainha aberta, tá? Tem vários vídeos ensinando separadamente tudo que você precisa saber e várias dicas de bordado. E se você já sabe tudo, caiu nesse vídeo, já sabe tudo, já sabe o básico, já tem experiência, mas quer fazer essas bainhas abertas aqui, olha, mais elaboradas, essa é considerada básica. No final do básico você já consegue fazer. E este daqui é considerado nível intermediário e avançado.
Então, para fazer uma bainha dessa um pouco mais rebuscada, trabalhosa, tenho todas umas certas dicas e tem assim gráficos. Aí você precisa se tornar membro aqui do canal, do nível 2 de assinatura em diante, você já tem acesso a essas bainhas, tá bom? É uma dica que eu dou para quem quiser continuar o aprendizado, tá bom? Então vamos lá, a aula de hoje, bainha aberta básica do zero. Para quem não sabe nada, lembrando-se que cada configuração e o uso da bainha aberta se modifica de acordo com o desejo que você quer fazer na sua peça, tá bom? Então vamos lá à aula de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero abrir uma bainha de 3 centímetros, tá? Então, eu vou aqui marcar com a minha canetinha. Com a experiência, depois você deixa de marcar, você conta os fios. Ou então, já de olho, você sabe mais ou menos. Então, eu quero que a minha bainha aberta fique numa largura aqui de 3 centímetros, tá? Vou botar 3. Ficar visualmente melhor. Aí, no cânhamo grosso, uma dica, já conta. Para que toda vez que eu quiser abrir uma bainha aberta de 3 centímetros, eu sei que eu vou ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fios. Com 18 fios do meu cânhamo grosso, eu faço uma bainha aberta de 3 centímetros de largura, tá? Isso aqui é a largura. O comprimento da bainha você decide. E principalmente, de acordo com o desenho que você vai escolher para bordar a bainha, o comprimento é tão importante quanto a largura, tá? E aí, aos pouquinhos, você vai pegando experiência. Eu quero, aqui como é um cânhamo grosso, eu quero fazer uma bainha que eu vou fazer colunas de 2 fios cada uma. O que é coluna? Coluna é isso aqui, olha. É a união, tá vendo aqui? Isso aqui é um cânhamo fino. Aí aqui, ó, essas coluninhas que depois a gente vai prendendo de várias formas para fazer desenho, isso aqui são colunas. Então, essas colunas têm uma quantidade de fios. Aqui, como é o cânhamo fino, eu botei 4 fios por coluna. Aqui, como é o cânhamo grosso, eu vou colocar só 2. Então, dependendo do desenho que você for fazer, você precisa ter um número de colunas, par ou ímpar, tá? Então, eu não vou aqui me preocupar com isso, porque isso aqui é só uma amostra de como abrir uma bainha. Mas você, dependendo do desenho que você vai fazer o número de colunas par ou ímpar. E cada coluna, no cânhamo grosso, eu recomendo que tenha apenas 2 fios por coluna, tá bom? Então, ok. Então, aqui está a minha largura e o meu comprimento vai de acordo com a quantidade de colunas que eu desejar. Agora, para eu cortar esses fios aqui, para abrir a minha bainha aberta, eu preciso fazer aqui um chuleado, que eu preciso proteger esses fios que vão ser cortados. Então, a primeira coisa que a gente faz é chulear. Você pode chulear com 4, com 5 fios, tá? Com 3. Às vezes a gente quer fazer mais delicado, eu vou fazer com 4 para ficar visivelmente melhor. 1, 2, 3, 4. Pode começar de baixo ou pode começar de cima. Vou começar de cima, para que não haja confusão aqui na marcação. E vou dizer como eu já faço aqui o arremate. Eu vou deixar uma pontinha. Essa pontinha, ela deve ser do tamanho da minha largura aqui, tá? Se sobrar um pouquinho, não tem problema. Então, tá aqui o lado avesso. E agora a gente vai chulear. Lembrando de usar o bastidor, não vou usar para uma questão só de gravação. Posição aqui para gravar, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Você, como eu falei, pode fazer do tamanho que você achar melhor. Nessa mesma direção, eu vou abraçar 1, 2, 3, 4 fios. Eu tô aqui com fios na vertical e fios na horizontal.
eu tô contando aqui fios que estão na vertical, tá? Para eu poder proteger esses fios, porque depois eles vão ser cortados, tá? Então eu sempre corto os fios que estão na horizontal e ao chulear eu conto, né, para fazer a abertura, os que estão na minha frente aqui em pé, tá? Então esses estão aqui na horizontal, eu vou fazer o meu chuleado. Pode fazer isso com um ponto caseado ou pode fazer com um ponto reto. Então agora é só fazer. Enquanto eu vou fazendo, eu vou passando esses pontos aqui atrás por cima do meu fio para fazer o arremate. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu chulei aqui 18 fios, tá? Cada um que tá aqui no meio é um fio que tá protegido. Então, se você contar 1, 2, 3, aqui no meio, não conta os pontos não, conta os fios, tá? Então, para chulear 18 fios, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos, né? Porque eu tenho que proteger aqui os dois últimos. Então, agora, eu tenho que separar um fio. O primeiro que eu corto é esse aqui. Porque esse daqui, eu preciso cortar ele logo e tirar ele, porque aqui ele vai me dar o ponto aju, que é o ponto que vai proteger os fios que vão fazer as minhas colunas e que estarão essas colunas na vertical. E aí depois eu corto os fios todos que estão aqui na horizontal e aí eu faço o ponto aju, porque só vai me sobrar aqui os fios que estão na vertical. Então, o primeiro que eu corto é esse aqui. Como é que a gente corta? A gente puxa um pouquinho o fio, esse primeiro fio que já tá chuleado, protegido, trago ele para cima, coloco a tesoura ou esse desmanchador aqui, bem aqui nessa curvinha aqui, olha, ele corta, tá? Eu não gosto muito de usar, mas tem gente que prefere. Aqui nesse tecido é melhor a tesoura, ó. Eu boto ela deitada, depois boto a tesoura para cima e corto rente. Com a própria tesoura ou a ponta da minha agulha, eu vou tirar o primeiro fio, tá? Por quê? Porque eu vou fazer isso dos dois lados, porque eu preciso saber que aqui vai ter meu ponto aju e fazendo minhas colunas, né? Então, primeiro que eu faço até por uma questão de entendimento aqui, para eu não me perder, tá? Dos dois lados.
Trouxe o fio aqui próximo aonde eu marquei. Esse eu já tirei e esse aqui eu tô marcando. E vou fazer agora o chuleado do lado de cá. Nunca traga, nunca corte aqui como eu cortei, tá vendo? Primeiro chuleia e depois corta. Traga sempre próximo. Faça o chuleado aonde no comprimento que você desejar. Depois que terminar, aí corta. Agora eu chuleei dos dois lados. Agora eu posso cortar esse meu primeiro fio aqui, para eu ter certeza que tá tudo ok. Nessa hora, seria bom. Eu tô tentando fazer assim, mas com o tempo, a gente vai não precisando marcar. Contar sempre vai contar, tá? Contar os fios sempre vai ter que contar. Os pontos, os fios, porque é um bordado de fios contáveis que a gente fala, tá bom? Agora, de olho e a rapidez com que vai fazendo as coisas, a prática traz. Então, aqui, eu tenho os dois lados chuleados de 10 centímetros, que foi o que eu quis fazer. Sendo que, se eu tenho que fazer colunas para o ímpas, eu primeiro conto, depois eu marco e faço o chuleado. Primeiro eu conto, depois eu marco e faço o chuleado, tá bom? Aqui eu vou fazer colunas de 2 em 2. Então, vai me dar 1, 2, 3, 4. Eu vou contar aqui e já volto. Bom, como eu não contei antes de fazer o chuleado, eu vou fazer 30 colunas de 2 fios e vai me sobrar um fio aqui, tá? Então, eu preciso, antes de chulear, contar quantos fios, quantas colunas eu quero, usando a quantidade de fios que o tecido me permite. Agora que eu já fiz essa parte, eu posso agora cortar o restante dos fios, tá? Da mesma forma, eu dou só uma acomodação aqui para a minha tesoura, por isso que ela tem que ser fina, amolada, porque eu tenho que cortar os fios que estão na horizontal, tá vendo? Sem pegar o fio da vertical do lado de cá e sem cortar os fios que eu bordei. É possível, tá? É só uma questão só de cuidado. Vai levantando assim, ó, para destacar os fios e corta. Pronto. Vou fazer isso do mesmo lado, do lado de cá. E depois é só puxar e desfiar, tá bom? Bom, pessoal, nós já contamos, chuleamos, cortamos e desfiamos, tá bom? Lembrando, se vou de novo, como aqui é pessoal do nível básico, que não sabe nada, lembrando-se, a quantidade de colunas que nós vamos fazer agora depende do desenho que você quer. Pode ser par e pode ser ímpar, a quantidade de colunas. E a quantidade de fios por coluna depende do tecido que você está usando. Como eu não contei, eu chuleei a olho, contei 10 centímetros, marquei e chuleei. Eu deveria primeiro contar os fios, para depois chulear esse lado e cortar,
tá? Aí vai me sobrar um aqui, não tem problema. Você pode, na última coluna, juntar 3 fios, porque eu vou fazer colunas de 2 fios, porque eu tô usando o cânhamo grosso. Agora vamos a outra novelinha, que é o ponto aju. Você tem dezenas de vídeos na internet mostrando o ponto aju que começa da direita para a esquerda, do lado direito do trabalho. Está errado? Não, não está errado. Principalmente para os canhotos, essa é a forma muito boa de fazer. Só que eu aprendi lá nos 100 pontos básicos do bordado livre, eu aprendi lá o ponto aju bem há muitos anos. E lá, como eu aprendi lá daquela forma, eu faço do lado avesso, da esquerda para a direita, tá bom? Mas a maneira e o resultado é o mesmo. E outra coisa, essa é uma regra. Se você quiser quebrar regras, eu já quebrei regras aqui com ponto aju. Eu faço também da esquerda para a direita, do lado direito do trabalho. E aí os fios vão ficar aqui presentes. Se eu fizer o ponto do avesso, que é o que manda a regra, que eu aprendi, aí os fios ficam aqui no avesso e o lado direito fica só a passagem de linha segurando as colunas, fica delicado, tá? Que é o correto. Então, vou aqui para o lado avesso, começar da esquerda para a direita, agora eu vou usar a minha linha de pesponto. Vou dar a primeira explicação. Tem várias formas de colocar linha, tá? Tem gente que esconde aqui, principalmente no etamine, na trama do etamine para começar. Depois da quantidade de ponto aju, pronto, a linha acabou. Você esconde no ponto aju que já foi bordado. Para iniciar, tem gente que faz uma amarração direto aqui, um nozinho. Eu gosto de caminhar por aqui, quando é possível. Aí aqui, olha, lembrando-se que eu tô do lado avesso. Vou, se eu consigo. Pronto. Então vamos lá. Tô aqui. Vou pegar 2 fios do tecido. Isso aqui é uma regra, tem gente que pega 3, tá? Ou pega um só, depende do tecido. Eu gosto de pegar sempre 2, independente do tecido. 2 pontinhos, 2 fios aqui na horizontal, com a linha, com a agulha de ponta para baixo, porque eu estou fazendo aqui na parte inferior da minha bainha. Lá na parte superior é só virar o trabalho ou trabalhar com a agulha de ponta para cima, tá bom? Sendo que se eu peguei 2 aqui, tem sempre que ser 2, para ficar uma coisa bonitinha, linear, bem feitinha. Então, olha, eu dou uma pressionada aqui no meu fio com o meu dedão, para ele não sair lá de baixo do caseado, do chuleado. Outra coisa também que eu não falei, esse ponto caseado, esse ponto chuleado, pode ser caseado aqui e pode ser caseado para o lado de dentro da bainha, para proteger esses fios aqui, quando corta, fica meio que aparecendo. Você pode fazer o caseado virado para dentro, que fica bonitinho e bem protegido também, tá? Aos poucos, gente, a gente vai vendo N formas de acabamento, tá? Olha, vim para baixo, vou de novo, porque ainda não tá preso, só fiz a passagem. Agora sim, eu vou, tá vendo? Dar um nozinho aqui, pronto. Agora tá preso o meu fio, tá? Com o nó. Muito bem, agora vamos começar a fazer as colunas. Como eu falei, tô usando um cânhamo grosso, então vou fazer a coluna com 2 fios. Primeira coluna. Tô fazendo da esquerda para a direita, então a agulha fica na horizontal e eu insiro por debaixo desses 2 fios da direita para a esquerda. Faço a primeira volta e vou segurar esses 2 fios, tá? Aí,
sem dar laçada nem nada, eu entro aqui do ladinho dos dois que eu amarrei, que eu abracei, e vou fazer a passagem de linha aqui nesses dois fios que estão na horizontal, na mesma altura onde eu amarrei o meu primeiro ponto, primeiro fio. Quando eu faço isso, olha, automaticamente eu tô dando a laçada aqui na minha coluna, fiz a primeira coluna, e quando eu for abraçar mais dois fios para fazer a segunda coluna, o fio tá aqui embaixo, automaticamente o fio vai subir, tá vendo? Ó, não pode fazer, esse fio não pode ficar aqui embaixo da coisa, não, tá? Sempre em cima, é só passagem. Pronto. E assim eu vou fazendo o meu ponto aju do lado avesso do trabalho, da esquerda para a direita, na parte inferior com a agulha na horizontal e de ponta para baixo na vertical. Tá? Vai ficando assim. Esse é o lado avesso, que eu tô fazendo o lado avesso, e o lado direito vai ficando assim. Tá vendo? Olha. Ok? Ok, né? Então, eu vou fazer tudo aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto. Se a linha acabar, a gente mostra como eu vou continuar quando a linha vai acabar bem aqui, que eu acho que ela vai acabar bem aqui. Aí eu volto para mostrar como a gente arremata e coloca um novo fio, tá bom? Quando acaba aqui no corpo da feitura do ponto aju. Ó, pessoal, chegou aqui no finalzinho. Como eu falei, sobrou um, então ao invés de dois, coloquei 3 fios na coluna. E aí, aqui tem que fazer um acabamentozinho, tá? Para poder ficar igual aqui o começo, tá bom? Então, a gente faz o seguinte, a gente já tá aqui, a gente dá outra voltinha, no mesmo buraquinho a gente vem com a agulha e faz o nozinho de costureira. Ó, pronto. Agora ficou com o mesmo acabamento. Por que a gente faz isso? Porque se não fizer, dá a impressão que essa linha aqui, ó, ela não fica aqui. Fica faltando acabamento. Vai estar faltando um pedacinho de linha, tá? Tanto que tem um aqui, tem que fazer o daqui, tá? É o acabamento do ponto aju. Bom, eu ainda tenho linha. Então, o que eu faço? Vou caminhar por aqui. Mas se você quiser renovar a linha, é só iniciar do outro lado, né? Opa. Iniciar desse lado como eu iniciei aqui, tá? Aí eu que tenho linha ainda, então tem que aproveitar. Ó, vou virar o trabalho. E vou fazer o acabamento aqui, igual aqui e lá. Porque tem que ficar certinho. Ó, linha pra cima, porque eu não quero que fique embaixo da agulha. 2 fiozinhos, trago o fio, de novo no mesmo lugar, mais uma vez, aí eu vou dar meu nozinho de costureira. Pronto. Agora, além do fio tá preso, para reiniciar o ponto aju do lado de cá, o meu pontinho, a minha linha tá aqui fazendo o acabamento, tá? Agora, se aqui nessa coluna eu tenho 3 fios, que eu prendi aqui desse lado, né?
Então, aqui embaixo eu tenho que fazer os mesmos 3 fios. Então, eu vou fazer agora o ponto azul. Esse primeiro tem 3 fios na minha coluna. É bom para vocês verem o aspecto que muda, fica mais grossinha, tá? E aqui eu tenho 2 porque eu vim fazendo com 2. Então, ó, da direita para a esquerda, agulha na horizontal, de cima para baixo, ponta para baixo da agulha, eu faço o ponto azul. No mesmo os 2 fios que eu prendi aqui, eu tenho que prender aqui embaixo, tá? E assim vou fazendo de novo o meu ponto azul do lado oposto ao que eu já fiz. Acabou a minha linha. Eu vou arrematar aqui e vou reiniciar. Ó, acabou a linha, tá? Eu vou passar de novo aqui meu fio. Vou entrar aqui para fazer o nozinho. E vou esconder este fio nesses pontos azuis que eu já fiz. Tá? Traz ele aqui mais para baixo, que daqui a pouco vai entrar outro fio. Se você estiver trabalhando com o fio dobrado, a gente vem direto aqui, bota a argolinha, prende e continua. Mesmo assim, se tem que dar uma voltinha para ficar aparecendo o fio aqui, ó, tá? Agora, vamos botar um novo fio na agulha. E vamos reiniciar o ponto azul. Escondo também o meu fio por debaixo dos pontos azuis que eu já fiz. Inclusive, tentando pegar o fiozinho do acabamento que eu dei. Venho para baixo e vou, se você quiser dar um nozinho, dá, mas não precisa. Ele vai ficar bem presinho, tá? Dá uma puxadinha, ó, não vem, tá vendo? Você passou por debaixo do acabamento lá e automaticamente fez a curva. Aqui onde teve a emenda de fio, emenda não, né? O encontro dos 2 fios vai ficar um pouquinho mais grosso, tá? Quanto de fio põe na agulha? Olha, normalmente é 2 vezes o tamanho da peça, da extensão ou do seu antebraço aqui, para o braço não cansar, principalmente quando a peça é muito grande, você não vai botar montoeira de fio, você usa o tamanho do seu antebraço, é o tamanho do fio que você vai colocar na agulha, tá?
Eu gosto de dar uma olhadinha para saber se está tudo bem, porque às vezes a gente erra a agulha. E o bonito do ponto azul é ele estar bem feitinho, segurando as colunas, que a função dele aqui é essa. Quando a gente está bordando com o ponto azul lá na bainhazinha, na beira da bainha, né? Aí a gente tem os buraquinhos, né, no tecido bem bonitinhos. E o modo de fazer é igual, tá, gente? Fios, pega os fios na vertical e prende com a linha nos fios da horizontal do tecido. A maneira de fazer é sempre a mesma. Então, vou continuar. O acabamento é igual. Vou chegar lá no finalzinho. Vou fazer o último ponto, passar a linha novamente, dar um nozinho de costureira e esconder na lateral. Ou esconda aqui na lateral ou aqui no corpinho dos pontos que já foram feitos, tá? Tradicionalmente, esse trabalho é feito com o fio na cor do tecido, então esses acabamentos não aparecem. A gente aqui quer fazer colorido e aí tenta fazer um acabamento o mais discreto possível, usando um fio fino ou dobrado na agulha, que evita tá dando nó, né? Então, aos pouquinhos você vai aprendendo esses pormenores, né? O pessoal chama assim do pulinho do gato. Você vai encontrando a sua maneira de fazer, isso é muito importante. Não fique... respeitar a técnica não é imitar as pessoas. Respeitar a técnica é feita assim, ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas do meu jeito. Aquele jeitinho nosso, né? Tem gente que faz coisas lindas com esse ponto, né? Tem gente que trabalha, inclusive, com ele assim, com a peça na vertical, tá? Como eu já falei, do lado oposto a esse, do lado direito, da direita para a esquerda, tá tudo ok, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, tá pronto, né? Esse aqui é a preparação da bainha. Básico, 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 tá? Os tecidos mais grossos são mais fáceis de contar, mais rápido de contar os fios, para você fazer as colunas, né? E agora, de uma maneira básica também, eu vou, só para o vídeo ficar mais completinho,
Eu coloquei aqui um fio dobrado na agulha e na pontinha fica aquela argolinha, né? Você pode fazer com o fio, esse aqui é o fio 40, é o fio que eu faço renda renascença. É um fio de algodão bom, então por isso que eu uso ele, tá bom? Olha, fio 40 renascença, tá? Ele é mais em conta do que o Mercê Crochê. Aí eu vou colocar aqui esta bainha que eu preparei, que eu abri. Está aqui a preparação pronta na vertical de frente para mim. Aqui na base do chuleado, eu vou procurar o centro, meio, né? Meiozinho aqui. Acho que é aqui. Vou introduzir a minha agulha e vou aqui na minha argolinha, tá? Dar o meu nozinho. Pronto. Agora eu vou fazer aqui um entrelaçado, tá? Ele é chamado de ponto a ju entrelaçado, giramundo. Cada um vai chamar de um jeito, tá? Aqui a intenção não é o nome, mas como fazer. E é simplesinho, simplesinho, tá? A gente passa a agulha por cima da primeira coluna. E da segunda, ó. A linha, ela vai ficar em cima das duas primeiras colunas. Eu acho melhor eu botar mais pra perto, né? Quando eu dou essa parada assim, gente, é porque eu tô olhando no monitor. Olha, nós vamos fazer duas colunas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a minha linha aqui por cima dessas duas. Aí, por baixo da segunda coluna, primeira, segunda. Por baixo da segunda, por cima da primeira, eu vou girar a agulha em direção à minha frente. Isso aqui é muito básico, já tem aqui no canal. É só para que o vídeo fique assim completinho, porque você, eu preparei a bainha, agora eu quero fazer, vou fazer o quê? Já tem aqui a opção, tá? Lembrando que tem mais vídeo aqui no canal sobre isso, ó, de novo. Separo duas colunas. Com a agulha de ponta para baixo, ó, eu vou embaixo da segunda, né? Primeira e segunda. E por cima da primeira. E giro a minha agulha. Você tá vendo meu dedo aqui embaixo? Olha, ele ajuda a dar suporte, tá? Seu dedo de baixo. Mesmo com bastidor. Tudo isso é para ser feito com bastidor, viu, gente? Como eu falei, eu tenho dificuldade aqui para gravar com bastidor. E outra coisa, centralize mais essa linha para ficar bem no meio certinho, tá? Ó, por baixo, com a agulha de ponta para baixo, ó, por baixo dessa, por cima da primeira, gira a agulha, trazendo ela de ponta para cima. E estica o fio. Só acomoda ele, tá? Porque depois a gente pode, quando chegar aqui no final, a gente pode ajeitar tudo isso. E é super rápido, olha. Que é o básico do básico. Ponto a ju entrelaçado, giramundo, sei lá, cada um chama de um jeito. Eu conheço como entrelaçado, tá? A ju entrelaçado.
Pronto, pessoal, a gente terminou aqui o entrelaçado, né? Ó, pode fazer assim, principalmente se estiver usando o bastidor, porque isso tudo precisa estar acomodado. Esse fio, ele tem que estar esticadinho, mas não repuxando aqui desse lado, tá? Esticado é uma coisa e repuxado aqui é outra. Agora aqui, olha, vou fazer o acabamento, tá? Vou pro lado avesso, que eu tô fazendo tudo isso pelo lado direito, né? Por isso que eu gosto do cânhamo, porque fica um trabalho mais limpo, tá? E a peça vai ser lavada, tudo, né? Então, o cânhamo fino e o cânhamo grosso, ele é de um algodão, não é algodão, né? O cânhamo é uma planta. E aqui ainda tem uma goma, depois que lava fica macio, porém continua resistente, é impressionante. O linho também, né? Então, olha, lado avesso, né? Agora aqui a gente dá uma puxadinha, vê se não tá repuxando, segura e faz o acabamento, que é aquele nozinho de costureira. Que ele fique o mais discreto possível, bem aqui no meinho, né? Ó. Viu? E agora você esconde. Se quiser dar 2, não tem problema, pode dar, com muito cuidado para não esgarçar nada. E pronto, escondeu aqui o restante do fio. Lá onde foi esfoliado, agora é só cortar o excesso. E tá pronto a nossa amostra de bainha aberta básica, básica. Bem basicona. Tem muita coisa para aprender. Eu acho legal esse aqui que quando fica abertinho aqui, ó. Né? Fica legal. É isso. Viu como é simples? Não é difícil. Você pode brincar com cores de linha, você pode, depois desse básico, vir aqui no canal procurar as mais avançadas. Tem bainha aberta de tudo quanto é jeito. Eu acho até que o básico da Marisol Bordados dá de 10 a 0 e muito curso aí que você tem que pagar. Tá? Ó, isso aqui é considerado básico aqui, olha. Eu tenho esse modelo aqui, de bainha aberta aqui, gratuitamente. É básica, tá? Tranquilo. Você pode fazer... Desculpa, eu tava mostrando o lado avesso. Esse é o lado direito. Olha. Só procurar a aula aqui no canal, tá? Tá gratuito aí pra você. Essa daqui também. Tá vendo? Olha. Aqui já é com 3 colunas que a gente acabou de fazer ali. Isso aqui é o olho de peixe, olho de gato, que a gente chama. Com 3 colunas, ponto teia, o caseado, né? Aqui eu fiz com ponto caseado para reforçar. Esse aqui é um etamine. O aspecto da bainha muda, tá vendo? Mas a maneira de fazer é a mesma. Então, todas essas aulas estão disponíveis aqui no canal. Você pode procurar a playlist Bainha Aberta, Crivo e Afins e ficar à vontade, ok? Seja bem-vindo a Marisol Bordados Artes. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se quiser os bordados de nível intermediário e avançado, torne-se membro. E ainda aqui no canal, de maneira gratuita, você vai ter esses acabamentos. Tem um vídeo que eu mostro como fazer aqui o canto mitrado, fechando bainha, com a bainha aberta. Esse desenho aqui que é diferente, tá? Então, eu lhe convido a permanecer na Marisol Bordados e fazer a sua bainha aberta. E se você quiser tirar suas dúvidas, me mostrar seus trabalhos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp. É um grupo público para os inscritos no canal Marisol Bordados Artes. Seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau!